Olá, bem-vindos à Vida dos Outros, uma produção da União das Misericórdias Portuguesas. Hoje vamos falar sobre as 7 obras de misericórdia que dizem respeito às necessidades espirituais. 7 obras, 7 histórias. Mas antes, a atualidade no mundo das misericórdias. A Misericórdia de Mogador está a prestar apoio domiciliário a 30 pessoas diagnosticadas com demências. Os cuidadores, habitualmente em sobrecarga, também são alvo da atenção da equipa multidisciplinar, que está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. As celebrações do 50º aniversário do Hospital Santa Isabel da Misericórdia de Marcos de Canaveses contaram com a presença do Presidente da República. Na ocasião, a provedora Maria Amélia Ferreira afirmou a importância de celebrar a memória e projetar o futuro deste lugar de cuidar na cidade. Para apoiar as misericórdias na requalificação dos seus edifícios, a União celebrou recentemente 2 protocolos. Um com os bancos Milênio BCP, Caixa Económica Montepio Geral e Crédito Agrícola para recuperação ou reconstrução de equipamentos destinados à terceira idade e outro com o IFRU para reabilitação física do património imobiliário. Ambos contemplam também as mutualidades e as IPSS. O projeto Musicórdia da Santa Casa de Esposende vai assinalar o Ano Europeu do Património Cultural, celebrado em 2018, alargando o seu âmbito a outras misericórdias. A Misericórdia de Alenquer promoveu uma conferência sobre a realidade e identidade das Santas Casas. A sessão decorreu no âmbito dos 490 anos da instituição, que na atualidade apoia diariamente mais de 900 pessoas. A Misericórdia de São João da Madeira promove a inclusão social e reintegração profissional de pessoas com dependências de álcool e drogas. A inclusão social é feita através de ateliês artísticos, ações de sensibilização, reforço de competências e procura de emprego. Em 3 anos foram reintegradas 74 pessoas. Os idosos da Misericórdia de Grândola praticam hidroginástica todas as semanas. Aliando o bem-estar que a água proporciona ao exercício físico, a Santa Casa proporciona aos seus idosos animação e descontração, promovendo também o envelhecimento ativo. A Misericórdia de Campo Maior inaugurou um centro de dia para 30 idosos e 20 pessoas com demências. A obra foi apoiada pelo Fundo Rainha Dona Leonor e a inauguração contou também com a presença das crianças que esta Santa Casa do Alto Alentejo acompanha. As obras espirituais colocam aos cristãos um desafio de adaptação à modernidade. O padre Vítor Melícias ajuda-nos a compreender a atualidade deste desafio moral aos cristãos. Sendo as obras de misericórdia aquelas respostas que o ser humano, dotado de coração e de inteligência, encontra para as situações de aflição de qualquer outro ser humano, porventura mesmo da natureza. Por isso o Papa Francisco, às 14 tradicionais, 7 corporais e 7 espirituais, juntou uma 15ª, o Papa João Paulo II, hoje canonizado São João Paulo II, ao analisar as necessidades da sociedade moderna, caracterizou-a em 3 grandes faltas. Uma falta, uma ausência, uma exclusão mesmo, económica e social, à qual correspondem as obras e as respostas de misericórdia corporais. Mas caracterizou também esta sociedade como de exclusão da ética, dos valores éticos e, finalmente, de exclusão dos valores espirituais. É exatamente para esta falta de ética que hoje corrompe o mundo, que leva exatamente o mundo à mentira, que cria as maiores situações de conflito, porque os homens deixaram de ser preocupados pela verdade, pela honestidade. É para estas que são necessárias outras respostas de misericórdia. Mas mais, diz o Papa João Paulo II, dizia, as faltas e exclusões dos valores do espírito, a cultura, a religião, o respeito por tudo aquilo que ultrapassa a simples matéria e a temporalidade é uma das grandes necessidades do tempo moderno. Precisamos de saber e distinguir que o homem não é só o corpo, o homem é muito mais do que isso. E as necessidades do homem, sendo corporais, são também espirituais. Para elas, representadas tradicionalmente por uma estrela de 7 pontas, encontramos nós hoje o desafio e, oxalá, a resposta.
No Montijo, um centro de apoio à vida acompanha grávidas vulneráveis ou desprotegidas socialmente. Nesta estrutura social da Santa Casa do Montijo, cumpre-se a obra espiritual que manda dar bom conselho a quem pede. Bruna tem 15 anos, uma cara de menina e uma história de maternidade na adolescência. Há um ano foi mãe. Quando soube, ficou em choque. Senti literalmente o mundo desabar em cima de mim. Foi muito, muito mal. Foi nesse momento que entrou em cena Carolina Mendes, do Centro de Apoio à Vida da Misericórdia do Montijo. A Carolina, em algumas coisas, fez-me ver a vida de outra maneira. Porque eu sou muito negativa a ver tudo. Para mim, é tudo negativo. E a Carolina, em algumas coisas, conseguiu-me pôr a ver o lado positivo. Ver o lado positivo e construir alternativas válidas para grávidas vulneráveis e desprotegidas é a missão do Centro da Misericórdia do Montijo. Uma missão que começa sempre por um bom conselho, cumprindo assim a primeira obra de misericórdia espiritual. Dar um bom conselho a estas jovens é, para nós, como católicos, é levá-los até à maternidade, não é? Que é o essencial e é o nosso objetivo. Podem recorrer ao Centro de Apoio à Vida todas as mulheres grávidas ou com bebés até aos 3 meses. É o caso da Joana. A Joana está no início da gravidez e praticamente todas as semanas eu faço atendimento à Joana. Até porque é uma situação também de um contexto familiar também complicado e acho que nesta fase ela precisa muito também de adquirir competências iniciais. O apoio da Misericórdia do Montijo é acima de tudo social e psicológico e algumas vezes material. Formação, visitas domiciliárias e atendimento regular constituem uma ajuda muito apreciada. Sim. Quando estou mal, venho cá falar com a doutora Carolina. Ela tem-me ajudado. Sim, tem-me ajudado em muita coisa, não só apenas também da gravidez, como algumas coisas para a minha casa, né? Se não fosse aqui também a ajuda, não sei o que é que seria de mim. Das 90 grávidas já atendidas, raros são os casos de insucesso. As dificuldades iniciais estão sempre associadas ao receio de perderem a guarda da criança. O nosso objetivo não é retirar bebês a ninguém, é garantir que estes bebês podem ir em condições, em segurança, para a casa das mães. Bruna é o exemplo mais recente da criação dessas condições. Foi a grávida mais nova atendida neste centro e uma das que hoje sente que valeu a pena. Nunca desistir, porque realmente eu ao início também tive muito medo, é verdade. Mas depois passa. E quando se quer realmente uma coisa, a gente consegue. Uma mensagem de esperança e otimismo que podemos tomar como um bom conselho às jovens na mesma situação. A Misericórdia de Coimbra tem um apartamento para ajudar a qualificar os jovens que mais precisem de competências pessoais e sociais. A Caminho da Autonomia é o nome do programa que ajuda estes jovens a serem mais capazes. A obra de misericórdia espiritual, Ensinar os Ignorantes, é bem aplicada pela Misericórdia de Coimbra na cedência de um apartamento para acolher os jovens que integram o programa A Caminho da Autonomia. Por trás deste apartamento existe o Colégio São Caetano, que é uma casa de acolhimento de crianças e jovens em risco. O que é que nós fomos verificando com a nossa prática do dia-a-dia? Os jovens chegam aos 18 anos, têm que muitas das vezes ou têm apoio familiar, retaguarda e regressam às famílias e está tudo minimamente resolvido, ou então, como no caso destes jovens, falta-lhes essa retaguarda, esse apoio e saíam não muito preparados ou preparados de uma forma menos adequada para o seu dia-a-dia. E então surgiu este projeto. O objetivo do programa é qualificar os jovens de competências pessoais e sociais que lhes permitam ser cidadãos na plenitude dos seus direitos e deveres. Eles estão a aprender e nós estamos a aprender com eles. Portanto, isto é um projeto que é estruturante, que começa agora, mas que nós esperamos que fique enquanto existir a Valência Colégio São Caetano. Trabalhamos sempre juntos e sentamos à mesa e reunimos uma vez por semana para definir o que é, por exemplo, a emenda da semana a seguir, quais são as necessidades de compras que eles vão ter de fazer, quais são as dificuldades que eles sentem nas lides da casa, do tratamento de roupa, da limpeza, o que é que funciona, o que é que não funciona.
Efetivamente, acontece que estes jovens que estão aqui neste apartamento são jovens que a gente acha que devemos preparar e dar-lhe mais ferramentas para a sua autonomia. A sinalização dos jovens é feita por uma equipa técnica dedicada que avalia o desenvolvimento e integração no programa. Eu acho que termos vindo para este apartamento é muito importante porque é uma forma de nos autonomizarmos à vida cotidiana que temos pela frente, o nosso futuro, porque nós vimos ali da instituição em que temos tudo feito, temos uma senhora que nos lava a roupa, que nos dobra a roupa, e aqui não, temos de ser nós próprios a fazer isso e a começar a aprender para o futuro que coisas que vamos ter que fazer dia a dia quando tivermos as nossas famílias. Acho que é uma ajuda para nós evoluirmos um bocado na vida e na sociedade. O que eu mais gosto de fazer é cozinhar a carne e o peixe. O que eu menos gosto de fazer, seja talvez a roupa, porque é um bocado chato e a preguiça também às vezes ajuda um bocado nessa tarefa. Mas né, temos que fazer e temos. O objetivo é que no futuro este projeto passe por trabalhar a autonomização dos jovens em tudo o que tem a ver, não só com aquilo que é a gestão doméstica, digamos assim, mas tudo aquilo que também é a gestão da vida social. Portanto, é um projeto inovador, é um projeto que a Santa Casa Misericórdia abraçou e em que nós estamos muito empenhados que seja um sucesso. Em Bragança, a Misericórdia fez uma parceria com a prisão da cidade para dar apoio psicológico aos doentes presos, cumprindo a obra de misericórdia espiritual, corrigir os que erram. Corrigir os que erram faz parte também da nossa vocação. E por isso nós estamos sempre disponíveis para reencaminhar pessoas, para ajudar pessoas a que encontrem o próprio sentido da vida e a que possam regressar com facilidade e com tranquilidade a uma vida normal e de cidadania. A razão, aliás, deste protocolo que nós temos com o estabelecimento prisional, de que, além de corrigir os que erram, também olhar pelos presos. O protocolo entre a Santa Casa da Misericórdia e a prisão de Bragança não envolve verbas e consiste na partilha de recursos. A Santa Casa disponibiliza técnicos especializados para o estabelecimento prisional, no sentido de os ajudar a qualificar a própria vida dentro daquele espaço. O estabelecimento prisional, por sua vez, contribui com mão de obra especializada no apoio e requalificação dos equipamentos da Santa Casa. Vamos limpar as árvores, tirar as ramas, os jardins, e depois vamos calhar para a construção civil, não sei. Vamos tratar aqui dos jardins e do que for preciso e aproveitamos para passar melhor o tempo. E é evidente que, tendo-os perto de nós e nós começando a perceber as competências que eles têm e a forma como eles estão a viver este momento que não é bom, como é evidente, pode de alguma forma potenciar a que no futuro próximo eles possam continuar a trabalhar aqui connosco. A parceria com a Santa Casa da Misericórdia é valiosa para o estabelecimento prisional de Bragança em particular, porquanto pode dispensar certos tipos de apoios que nós não temos. Após a assinatura do protocolo, a Santa Casa passou a dar apoio psicológico aos reclusos uma vez por semana no próprio estabelecimento prisional. Nós temos cerca de 90 a 96 reclusos. Eles são encaminhados pelo seu técnico de reeducação, cada recluso tem um técnico, em que, tendo em conta as problemáticas, o comportamento, o crime, pronto, por norma, eles são encaminhados para a consulta. Hoje em dia temos um sistema prisional diferente, não é? Em que se pensa ou tenta-se trabalhar a inclusão e não falarmos apenas na questão do castigo, não é? A pessoa cometeu um crime, então tem que ser castigada. Muito bem, pois terá que pagar por aquilo que fez, mas vamos tentar readaptar, reabilitar, trabalhar estas pessoas para que haja um futuro, uma luz ao fundo do túnel e que sim, de facto, estas pessoas, quando saírem novamente para a sociedade,
possam ter, digamos que, comportamentos mais adaptativos e que consigam, de alguma forma, refazer as suas vidas normalmente. É uma forma também de os ter próximos, é uma forma também de a própria comunidade se aperceber de que eles estão cá fora, mesmo estando presos, estão cá fora, que são pessoas normais e que são pessoas perfeitamente reintegráveis, onde a socialização é possível. A Misericórdia de Vila Real acolhe jovens grávidas que precisam de apoio emocional, roupas ou até mesmo de um teto. Consolam-se assim os que estão tristes e cumpre-se mais uma obra espiritual. Um bom exemplo da obra de misericórdia espiritual, consolar os que estão tristes, é a Misericórdia de Vila Real. Quem nos procura não são tantas adolescentes, mas sim jovens mães adultas que precisam de apoio emocional, de apoio até muitas vezes ao nível das roupas para os bebés, para o nascimento do bebé, porque aqui no acolhimento são mais processos de promoção e proteção que são encaminhados por entidades, pelo Tribunal ou pela CPCJ. Nós temos todo o cuidado em acolhê-las, quer nas instalações, quer depois no acompanhamento das pessoas, estamos sempre com elas, alguém com elas, quer a nível de colaboradoras, quer a nível até de técnicas superiores, como psicólogas, como a diretora, como a educadora social, e depois procuramos integrá-las em toda a atividade. A instituição procura integrar as jovens apoiadas em todas as atividades pessoais e sociais, de forma a prepará-las para um futuro fora das suas instalações. Na escola, as jovens destacam-se com bons resultados. O nosso principal objetivo é que elas adquiram competências para a vida delas, não é? Competências ao nível dos cuidados maternos, competências escolares, sociais, mas principalmente ao nível das competências maternas. O nosso principal objetivo é, de facto, que elas consigam estabelecer um vínculo afetivo e emocional com os filhos, que proporcionem depois um crescimento saudável e emocionalmente saudável para ambos, para o bebê e para a mãe. Aqui a casa proporciona-nos um bom estar e tenta que as mães tenham uma ligação forte com os filhos. Ajudam-nos a organizarmos para uma vida futura lá fora e aqui dentro proporcionam-nos algumas atividades. Cozinhar, cuidar dos nossos filhos, ter uma higiene pessoal connosco e com os nossos filhos, organizarmos nas compras da casa e precisava dessa ajuda realmente. As portas da Santa Casa estão sempre abertas para elas e elas sabem disso. Agora, sim, da experiência que temos, elas saem e estão constantemente em contato connosco e telefonam-nos e mandam-nos vídeos dos filhos e fotografias dos filhos, constantemente em contacto com elas. É como se fossem família, não é? Com as condições que seriam necessárias mesmo em família. Algures, em Portugal, uma Santa Casa acolhe mulheres vítimas de violência doméstica que fogem de ameaças às suas vidas e às vidas dos seus filhos. A segurança física e o apoio material ajudam a reconstruir as vidas e a encontrar a paz de espírito, cumprindo-se a obra de misericórdia espiritual que manda perdoar as injúrias. O mundo visto desta janela é seguro e pacífico. Mas no interior desta casa curam-se feridas e aliviam-se mágoas que são restos de histórias de injúrias, violência e sofrimento. Na pacatez de uma aldeia que não identificamos, correm anónimas as vidas das vítimas que precisam de continuar em segredo. Lutei quanto pude, até que um dia, aos meus 60 anos, pensei 2 vezes, não, é agora ou nunca, porque mais uma vez ele me quis matar. E eu consegui fugir. A fuga bem-sucedida fez a diferença entre a vida e a morte, uma diferença que às vezes depende não apenas da coragem, mas também da sorte. Felizmente tive sorte com a casa que encontrei. É uma casa espetacular, é uma casa que não nos falta nada, desde o carinho, a alimentação, a higiene,
Felizmente, nesta casa eu encontro tudo. Tem tudo aquilo que eu tinha, menos a minha liberdade. Esta é uma história que podia ter muitos nomes. Mulheres vítimas de violência doméstica que chegam a esta casa-abrigo para fugir do perigo e sonhar com liberdade. Esta casa em concreto tem a capacidade para 15 utentes, contando com as crianças, e tem como objetivo, primeiro, proteger estas mulheres que foram vítimas de violência doméstica por parte dos maridos, dos companheiros, namorados, filhos. Nós aqui prestamos apoio ao nível do alojamento, alimentação, apoio social, psicossocial, apoio jurídico, apoio psicológico. Depois da fuga vem o desafio de uma vida nova. Reconstruírem-se a si mesmas é difícil, mas é o único caminho para o futuro. Pronto, eu acho que se não fosse essa casa, primeiramente, pronto, não teria para onde ir. Pelo fato de não ter família e ser sozinha. A vida doméstica recompõe rotinas, alivia o stress, permite repousar a dor e abre o coração para novas etapas. Há momentos em que as pessoas estão menos bem, como é óbvio. Há outras que estarão melhor, nunca dentro do ótimo, não é? Mas à medida que o tempo passa e com as atividades vamos fazendo, tentando com que o estado emocional com a equipa técnica, sempre em colaboração com a equipa técnica, as coisas se venham a compor. Para recompor a vida é preciso tempo, porque só o tempo permite a reconciliação consigo própria, base de qualquer crença no futuro. Pelo meio, há processos com prazos imprevisíveis e sentenças que nem sempre são pontos finais na história. Mas na segurança deste abrigo germina a esperança. E a esperança é o primeiro sinal de que a nova vida passou a valer a pena. A Misericórdia de Boticas tem um centro de apoio a pessoas com deficiência que desenvolve atividades produtivas com os seus utentes. A agricultura funciona como terapia e ajuda a cumprir a obra de misericórdia espiritual que manda aos católicos suportar com paciência as fraquezas do próximo. É panágio destas instituições, evidentemente, terem pessoas formadas e capazes de levarem até ao limite todas as obras corporais e espirituais. Neste caso, a que estamos a falar da paciência, é num centro de atividades ocupacionais, eu diria, a valência mais propícia a podermos ver bons exemplos dessa atividade que tem a ver com muita paciência que é preciso dedicar aos utentes que têm este grau de deficiência. Como está situada numa zona rural, a Santa Casa da Misericórdia de Boticas privilegia o contacto dos seus utentes com o campo, aproximando-os das suas origens. Desta forma, criou-se o Gabinete da Agricultura. Aliás, não é por acaso que a Santa Casa da Misericórdia de Boticas já foi premiada e já mereceu menções honrosas e distinções variadas sobre esta atividade de ter na atividade agrícola, portanto, que é a origem da maior parte dos nossos utentes, ter disponível um conjunto de atividades agrícolas muito próximas daqueles que eles viram, daqueles que, em alguns casos, até sentiram e fizeram. É uma alegria.
É nas cozinhas do Serviço de Apoio Domiciliário, portanto, que nós utilizamos grande parte dos produtos que os nossos utentes vão produzindo nesta atividade ao longo do ano. No Crato, a Misericórdia mantém a tradição de rogar por quem morreu e pedir a bênção por quem vive. Este ano, a missa pelos beneméritos desta Santa Casa aconteceu a 2 de novembro, depois de uma visita ao último repouso. No cemitério do Crato, irmãos da Misericórdia honram os seus mortos, rogando a Deus pelas suas almas e depositando as tradicionais flores do Dia de Todos os Santos. É um ato piedoso que, com certa regularidade, se repete em memória daqueles que já tiveram responsabilidades nesta instituição. Nós temos a nosso cargo umas quantas campas de benfeitores e essas campas são da nossa responsabilidade. E aí sim, ou seja, quando os benfeitores, os beneméritos, fazem anos, quando ou a data também do seu funeral. Na data do funeral ou noutra circunstância que favoreça a lembrança, há missa e visita ao último repouso. A missa este ano realizou-se a propósito do Dia de Todos os Santos, uma celebração presidida pelo capelão da Misericórdia e enquadrada na tradição da instituição. A missa de hoje, naturalmente, é nesta referência do dia de ontem, o dia 2 de novembro, e o dia de Todos os Santos, que também tem muita marca na tradição e na memória das pessoas, e não podendo as pessoas deslocar-se à Igreja Matriz, aqui celebramos hoje também pelos fiéis defuntos. Neste dia em que se reza pelos mortos, há quem chore e há quem cante. Que cuidas de mim. Cada um encontra na Eucaristia o seu modo de rogar a Deus pelos vivos e pelos defuntos, até porque a vida e a morte estão intimamente relacionadas. Quem não honra os seus mortos, dificilmente respeita os seus vivos. Nesta Igreja do Crato, cumpre-se plenamente a obra de misericórdia. No mesmo ato, roga-se por quem morreu e pede-se a bênção para os que vivem. Este foi mais um programa A Vida dos Outros, hoje dedicado às obras de misericórdia espirituais. Muito obrigada pela sua atenção, siga-nos no YouTube e no Facebook e encontre-nos em www.ump.pt. Contamos consigo, porque a vida dos outros é também a nossa vida.